Olá, professor Adriel, tudo bem com o senhor? Veja, nosso grupo agora irá falar sobre o artigo 154A e 154B do Código Penal, que se trata justamente sobre o crime de invasão a dispositivo informático e postulando no artigo 154A, que é justamente a ação tipificada do sujeito ativo perante o sujeito passivo. E o 154B é mais referente ao processo penal, né? É como o sujeito passivo procederá com a ação penal diante do sujeito ativo. Isso já no âmbito do juízo criminal. Diante disso, professor, gostaria de ressaltar para o senhor que nosso trabalho ele seguirá 3 passos. Veja, o primeiro será dado por Emmanuel Ruben, né, que trará as características formais do tipo sujeito ativo, sujeito passivo, como surgiu esse tipo penal também, tipificado pelo legislador. A minha parte também, segunda parte, será formal também na questão de mostrar as inovações legislativas que esse tema teve no ano passado, né, e todo o contexto, e também já trazendo a nova emenda constitucional que visa sobre esse tema também, né, e todo o contexto e o porquê dessas mudanças. A terceira parte será com Maria Eduarda Torres, Thaís Jerônimo e Beatriz Guerra de Mello, que elas farão um caso prático, trarão um caso prático incidindo sobre o artigo 154A, né, e mostrando também alguma questão sobre a ação penal no artigo 154B. Tá todo um caso ali. Espero que o senhor goste. O ambiente é um ambiente simples, mas é o que nós podemos nos proporcionar a fazer para que o senhor entenda tudo. Eu tenho certeza que o senhor irá gostar muito desse trabalho, porque nós temos o máximo para que ele possa ser didático, dível e que chegue ao senhor na mais perfeita paz. Obrigado. Bom dia, como o Pedro bem falou, nós vamos aqui expor um pouco sobre os artigos 154A e 154B, que fala justamente sobre o crime de invasão de dispositivo informático. É importante, primeiramente, dar uma lida no caput do artigo para a gente começar a entender. Diz assim o 154A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse crime ele foi incluído no Código Penal em 2012, naquela situação que ocorreu com Carolina Dickmann, que ela teve seu computador invadido e ainda foi chantageada, sofreu extorsão para que não fossem divulgadas as imagens, as fotos que ela tinha, fotos íntimas que ela tinha. Mesmo assim foram divulgadas. Então ocorreu uma grande pressão ali no Legislativo e rapidamente o projeto de lei foi sancionado enquanto lei. Inclusive esse projeto já passou por algumas mudanças que a gente vai ver mais recentemente agora no ano passado. Mas a primeira coisa que a gente tem que destacar é o seguinte: esse crime ele é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode cometê-lo, e ele também é um crime formal. Ele é um crime formal porque é previsto tanto a conduta como o resultado, mas meramente o ato de invadir ou instalar vulnerabilidades com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem a expressa autorização já configura o crime. Você não precisa atingir o resultado, obter o resultado, seria apenas um exaurimento, por isso que ele é um crime formal. É interessante também observarmos que o objeto jurídico é a inviolabilidade da vida privada e da intimidade, como está resguardada pela nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º. E os objetos materiais, as informações, são as informações que estão armazenadas no dispositivo. E aí a gente pode entender informações como qualquer coisa, como senha, fotos, vídeos, coisas da privacidade, uma conta bancária, que devem ser resguardadas. E quando a gente fala em dispositivos informáticos, a doutrina entende que é qualquer peça física, um hardware no caso, que ela tem a capacidade de armazenar dados e informações. Ou seja, como o próprio caput afirma, não precisa estar conectado à rede de computadores. Basta ser um dispositivo, por exemplo, um HD externo, um pendrive, um MP3, ele já é um dispositivo que tem a capacidade de armazenar dados e informações. E isso já configuraria o crime no caso da invasão ou da instalação de um software para explorar vulnerabilidades, né?
Aí temos a pena, que é de 1 ano a 4 anos de reclusão e multa. E no parágrafo 1º do artigo 154-A afirma o seguinte: na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. E aí, se a gente observar o seguinte, no 154-A o sujeito ativo é qualquer pessoa, assim como no parágrafo 1º. Mas o sujeito passivo no caput do 154-A é o titular do dispositivo. Já no parágrafo 1º não existe um titular específico definido. E por que é importante falar isso? Porque quando a gente vem lá olhar o 154B, ele vai falar sobre a ação penal. E a ação penal, ela diz o seguinte, que nos crimes definidos no 154A, somente se procede mediante representação, ou seja, o sujeito passivo, aquele que teve invadido, aquele que teve violado o seu direito, ele tem que representar para que o crime possa ser levado adiante, a ação possa ser levada adiante. E salvo, aí ela é pública condicionada, se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou indireta, ou de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviço público. Ora, no parágrafo 1º, não existe um sujeito passivo específico, e aí existe uma divergência doutrinária, mas a maioria entende que na ausência do legislador atribuir quem seria esse sujeito passivo, a ação é pública incondicionada, ou seja, a produção, o oferecimento, a distribuição, venda e difusão do dispositivo ou programa que vise promover o caput do artigo 154 teria ação pública incondicionada, pela doutrina majoritária. E aí nós temos também as questões de aumento e diminuição de pena e o crime na sua forma qualificada. No parágrafo 2º, afirma-se que a pena aumenta de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico e se da invasão, que aí é já a forma qualificada, resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, que aí tem que ser definido por lei, assim definidas em lei, ou seja, a norma penal em branco, ou controle remoto não atualizado do dispositivo invadido, é a forma qualificada e a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Essas informações sigilosas, como já falei, podem definir em lei, e segredos comerciais são situações sensíveis que uma empresa, situações importantes para uma empresa, informações necessárias para o desenvolvimento da atividade dela e que possam, por exemplo, prejudicá-las. Assim como as comunicações eletrônicas privadas, as suas conversas, a sua intimidade. E aí também nós temos as hipóteses de aumento, que é na hipótese do parágrafo 3º no parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro a qualquer título dos dados ou informações obtidos. E aumenta-se também a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra o presidente da República, governadores e prefeitos, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa, do Distrito Federal ou da Câmara Municipal, ou dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal do Distrito Federal ou do Distrito Federal. E aí eu vou passar a palavra para Pedro, que ele vai continuar expondo as situações e as alterações que ocorreram na lei. Bom, agora nós vamos falar sobre as alterações legislativas que o artigo 154-A sofreu no ano passado, né? Veja, é importante a gente ressaltar, professor, o contexto em que essas alterações legislativas elas se fizeram. Por conta que o direito, como um fato social, ele é uma coisa viva, que ele vai se amoldando à realidade em que ele está vigente, né? As normas. Então, veja, a partir do momento em que os meios de comunicação, os dispositivos eletrônicos, eles fazem parte da nossa vida de uma maneira como jamais se pensou, o legislador viu por bem, e ainda bem que ele viu, tipificar esse tipo de invasão, para que não seja a internet também uma terra sem lei, tá entendendo? Onde eu invada um dispositivo, faço o que eu quero e não sofra nenhum tipo de sanção penal por parte do Estado por conta disso, né? A gente sabe que a vítima aí, agora ela tem uma proteção e uma proteção realmente bem majorada, como foi no ano passado, né, feita pelo legislador, que foi justamente aqui, ó, se o senhor observar, depois da lei 14.155 de 2021. Eu quero agora fazer uma apresentação como era antes esse artigo, antes da lei 14.151,
Veja, artigo 154A. Antes da Lei 14.151. Importante ressaltar. Invadir dispositivo informático alheio, eu já deixei aqui, para o senhor ver, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para vantagem ilícita. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então veja, e multa. Aqui uma transação penal, enfim, crime de G-crime, tudo. Sendo que agora, depois da Lei 14.155, que é o que eu quero mostrar para o senhor, e destacar o contexto aqui, que nós vamos começar. Veja, depois da Lei 14.155, invadir dispositivo informático de uso alheio. O legislador inseriu uso aqui. Porque se o alheio, ele meio que não tinha um agente ali. Tá, é a mesma coisa que eu pegar dispositivo informático alheio, tá. Mas aquele dispositivo podia estar ali parado, tá entendendo? Mas quis o legislador agora acrescentar uso. Então eu tenho que usar aquele dispositivo, senão realmente o comportamento não está tipificado. De uso alheio conectado ou não à rede de computadores. Veja que aqui houve uma supressão dessa parte, justamente aqui, ó. Mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Aqui já não há mais isso. Só o mero ato de eu invadir de uso alheio, eu já estaria ali sendo enquadrado nessa conduta aqui. Com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa tácita do usuário. Por quê? Olha aqui o que mudou. Passou de titular, o legislador suprimiu e acrescentou a palavra usuário. Por conta que, veja, é a mesma coisa que eu chegasse, Zezinho pedisse meu computador, dissesse, Pedro, me empreste teu computador porque eu vou precisar dele para uma viagem. Toma, Zezinho, pode levar. A partir do momento em que Zezinho tivesse com o meu computador e alguém invadisse o computador, sendo ele usando, não estaria tipificado. Sem expressão tácita do titular. O titular não sou eu. Então, a partir do momento que não estivesse de minha posse, mas de posse de Zezinho, ele não era o titular, ele não era o dono. Né? Então isso ficou muito fechado. Então, a partir do momento que o legislador inseriu tácita do usuário, agora veja que Zezinho se enquadrava agora, porque Zezinho não estaria no uso, ele não era o usuário alheio. Então, quis o legislador, por bem, trazer essa abrangência, né? Do dispositivo de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Aí pena, veja que aqui, ó, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? Então veja que houve aqui o que, professor? Uma reformatio legis imperis, né? Que é quando existia já a lei, né? Sendo que ela se torna mais gravosa ao réu. Mas, lembrando que, vou trazer até o Código Penal aqui, para não cometer nenhum tipo de falha. Lei penal não tem, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, isso aqui já é abolice crime, né? Mas o parágrafo único, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado em julgado. Ou seja, somente pode haver uma volta da lei, né? Que eu por questões técnicas esqueci, uma retroatividade da lei penal benéfica ao réu. Né? Maléfica não pode haver retroatividade em malam parte. Então, só depois da vigência da lei 14.155 é que a pessoa que cometeu esse delito aqui, ela vai estar enquadrada nessa pena aqui, né? E se ela tiver cometido antes, né, encaixava aqui nessa. Tá entendendo, professor? Aqui, olha, eu trouxe também, aqui é o que eu já tinha falado, né? O tipo penal falava em invadir dispositivo informático alheio, depois o crime é invadir dispositivo informático de uso alheio, como eu já tinha ressaltado. O tipo falava que era crime invadir autorização expressa, tem o titular, taxa do titular agora é do usuário, como eu bem já havia dito e explicado para o senhor. Né? E veja, diante disso, Adriano, acho importante ressaltar também que a emenda constitucional desse ano já, número 115, acrescenta a proteção de dados pessoais, inclusive por meios digitais, com direito assegurado aos cidadãos pela Constituição Federal. Então veja a importância desse tema que foi posto, né, como um direito fundamental do cidadão, assegurado pela nossa
lei maior pela nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, para você ver a abrangência desse tema tão importante. Vamos falar também agora sobre a questão aqui das majorantes, né? Antes da 14.155, aqui o parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3, se da invasão resulta prejuízo econômico. Depois da 14.155, parágrafo 2º, isso depois já, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3, né, se da invasão resulta prejuízo econômico. Então aqui bate direitinho com aquilo que eu disse da reformatio legis imperfectus. Veja, aqui o parágrafo 3º também, e aqui eu já vou para o Código Penal. Também, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas assim definidas em lei ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Olha aqui, antes era, ó, a mudança, antes era reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Aqui agora pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então veja que o legislador, quando trouxe esse tipo, olha a abrangência que ele deu, né? Porque aí também segredos comerciais de empresas, empresários e tudo, e a resultância de prejuízo econômico para a vítima, muito grande, né? Vamos dizer que essa vítima, ela tem ações, né? A partir disso daí pode se caracterizar um dano grave, um prejuízo econômico gravíssimo, né? Também aqui já fazendo o contexto com o parágrafo 2º e com o parágrafo 3º, né? Tem uma abrangência, uma conexão muito grande deles. Partindo agora para o artigo 154b, veja, nos crimes definidos no artigo 154A somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal, Município ou contra empresas concessionárias de serviço público. Aqui o que é que o legislador quis dizer? Olha, vítima, só se procede mediante a representação, ou seja, uma ação pública condicionada, né? Então eu tenho que ir lá denunciar, dizer, ó, o Ministério Público só pode oferecer a denúncia se eu, vítima, representar, salvo quando, onde o legislador traz a exceção, seja um órgão público, né? Aqui a administração direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, e ele vai trazendo, por quê? Porque aí a ação é pública incondicionada, porque é como se este crime fosse tão lesivo que ele acometesse toda a sociedade. Porque, veja, se a gente não poder proteger os dados do nosso governo, sejam municipais, estaduais ou federais, do que adianta, né? Então, assim, é justamente essas questões que eu gostaria de destacar. Espero que tenha ficado claro para o senhor toda a explicação aqui, né? E dizer dessa questão justamente destacar a reformatio legis imperfectus, mas que a pessoa que cometeu esse delito antes da lei 14, antes da lei 14.155 responde não por ela agora, não vai incidir esse aumento de pena, mas sim o que era antes. A gente tem que se lembrar da retroatividade. Em mala parte não pode, somente a retroatividade benéfica ao réu. Professor, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro para o senhor. Desde já agradeço pela oportunidade. Olá, bom dia. Bom dia, como nós podemos lhe ajudar? Olá, bom dia. Eu gostaria de saber de como eu posso processar o meu ex-namorado, pois ele fez algo inaceitável comigo. Certo, o que foi que ele fez? Nos conte. Bem, ele não aceita o fim do nosso relacionamento. Então ele pediu para conversar comigo sobre o nosso término. Então eu chamei ele para ir lá na minha casa para a gente conversar sobre o acontecimento. E em dado momento eu deixei ele sozinho com o meu telefone e ele pegou e enviou algumas fotos íntimas minhas pro telefone dele. A princípio eu não senti falta e tal. Mas depois de alguns dias ele começou a me chantagear como uma forma de vingança, dizendo que ia vazar essas fotos, porque se eu não voltasse para ele ia vazar essas fotos, dizendo que por bem ou por mal eu ia ficar com ele. Então eu continuei insistindo que eu não iria voltar com ele
E depois de alguns dias ele vazou essas fotos e aconteceu, no caso, minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu sou pedagoga e essas fotos chegou aos pais dos meus alunos, em que pediram a posição da escola para esse acontecimento e acabei sendo demitida. Mas eu preciso desse emprego porque eu preciso pagar minhas contas e eu queria saber como eu posso dar continuidade ao processo. Conforme o que a senhora acaba de nos relatar, seu caso condiz com o artigo 154-A do Código Penal e a ação penal para este artigo é pública condicionada. Isto quer dizer que o Ministério Público precisa de requisição do ofendido, que no caso é a senhora, ou do seu representante legal. O artigo 154-A do Código Penal, ele pune quem invade dispositivos informáticos e a pena para isto é de reclusão de 1 a 4 anos mais multa. Na mesma pena incorre quem distribui ou vende programas para a invasão. O segundo parágrafo e o quarto são causas de aumento. E para isso, a invasão resulta em prejuízo econômico ou a venda ou a distribuição de dados. O terceiro parágrafo, ele é uma qualificadora. Quando esses dados são obtidos, dados privados ou segredos. Já a qualificadora do quinto parágrafo tem a exacerbação de pena porque a invasão é contra autoridades. E por isso, a ação penal desta qualificadora é pública e incondicionada. O Ministério Público ele não precisa de requisição, só é necessário ter provas que ele dá início à persecução criminal. A Lei 12.737 de 2012, também conhecida como Lei Carolina Dickmann, passou a tipificar o crime de invasão a dispositivo informático. Além disso, a Lei 14.155 de 2021, ela aumentou a pena do caput, a pena da causa de aumento, segundo parágrafo, e também a pena da qualificadora do terceiro parágrafo. Invadir dispositivo informático significa violar sem que haja autorização, seja ela expressa, que é com a fala ou escrita, ou tácita, que você deduz. E para este crime, ele ocorre de forma dolosa. Certo, então qual seria o valor da pena dele? E eu também tenho até os prints aqui que comprovam isso. Mas eu também queria saber se ele pode pagar as minhas sessões de terapia. Pronto, veja só. Em relação ao crime em si, ele já contempla a questão do prejuízo moral, afetivo, mas como realmente teve essa questão do valor do pagamento das sessões, a gente pode sim, nos pedidos, fazer essa questão da sessão de terapia e, como já foi dito, a pena do crime do artigo 154-A, que contempla a invasão de dispositivo informático, ela é a reclusão de 1 a 4 anos e multa. Mas como teve a perda do emprego, resultou um prejuízo econômico, aí contempla também o parágrafo 2º, que vai ter o aumento de 1/3 a 2/3 nessa pena. Igualmente vai ter 1/3 a 2/3 de aumento na pena em relação ao parágrafo 4º, já que teve a divulgação. Apesar do crime do caput não precisar de algo a mais em relação à invasão, ele já se contempla, por ser um crime formal, essa questão da divulgação vai sim precisar desse resultado, e como está comprovado, já que você trouxe os prints, aí a gente também consegue enquadrar esse parágrafo 4º. Aí eu preciso dos seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência e os prints, para a gente poder dar entrada na ação, certo? Pronto, aqui tá os prints. Ok. E documento pessoal também, certo? Certo. Obrigada e até a próxima. Qualquer novidade, a gente entra em contato. De nada, obrigada.